Olá, excelente dia! Nós estamos começando a nossa live desta terça-feira. Hoje a gente continua com a série Aprendendo sobre as Emoções de Jesus, ou Aprendendo com as Emoções de Jesus. O objetivo da nossa série nessa semana é poder te ajudar, te orientar, mostrando alguns princípios, alguns exemplos de como Jesus lidava com as suas emoções e como a gente pode aprender com isso para que nós possamos lidar com as nossas emoções também. Então, segura aí que nós já vamos falar sobre isso. Na live de ontem, nós falamos um pouco sobre a tristeza, como lidar com a tristeza, como entender a tristeza como uma emoção natural, como algo que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. É fato que ninguém gosta de sentir tristeza, mas ela tem uma função, ela tem uma razão de existir e quando a gente sabe lidar com ela, tudo fica melhor. E isso é com todas as emoções. Nós temos algumas emoções que nós chamamos costumeiramente de positivas, né? Então quando você está alegre, quando você está feliz, você entende que está tudo bem. E de fato está. Mas todas as emoções têm a sua importância. E hoje eu quero falar um pouco sobre a raiva. Tá sentindo raiva aí hoje de manhã? Eu espero que não. É muito cedo para sentir raiva, mas pode acontecer, né? E independentemente do horário, do momento, da circunstância, mais importante é saber como lidar com essa emoção e como a gente pode então administrar tudo isso. Bom, para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica por aí e a gente vai batendo esse papo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta já de início. Nossa live é curta, então, sendo bem objetivo. Em que situações você normalmente sente raiva? Aliás, você consegue perceber quais são as situações que normalmente você fica com mais raiva? É importante a gente se conhecer. É importante que a gente conheça quais são os gatilhos, quais são as circunstâncias, quais são as situações que nos trazem esse sentimento de raiva, ou se você quiser também chamar de ira, né? Como que isso soa em você? E quando você está sentindo muita raiva, como é que você lida com essa raiva? Como é que você administra? Por exemplo, há pessoas que quando ficam com muita ira, com muita raiva, elas estouram. Sai quebrando coisa, sai xingando, fica difícil de conversar com ela. Uma pessoa que está estourando, está expressando a sua raiva por todos os poros. Então, isso é um problema. Mas há pessoas também que internalizam a sua raiva. Ou seja, elas não expressam de uma maneira muito clara. Quem conhece um pouco mais até percebe que a pessoa está com raiva, mas ela não é de expressar, ela internaliza, ela joga para dentro. Isso também é perigoso, porque pode gerar um monte de problemas de saúde, inclusive, e nós vamos falar um pouquinho mais brevemente sobre isso ainda. Então, seja qual for a maneira pela qual você sente e você expressa, é importante que você entenda o que é esse sentimento e como você pode administrar ele a partir do exemplo de Jesus. Falando do exemplo de Jesus, nós temos aqui que lembrar e admitir que Jesus também se irava. Jesus também ficava com raiva. Jesus também ficava nervoso, como a gente diz por aí. A Bíblia inclusive diz isso, né? Que nós podemos irar ou ficar irados, com raiva, desde que nós não pequemos. E eu acho que aí está o exemplo de Jesus nesse sentido de ficar irado, mas ao mesmo tempo não pecar. Há um texto clássico em que Jesus ele fica bastante irado, com muita raiva, e ele expressa a sua raiva. Eu quero explicar um pouquinho esse texto para você não se perder nele, e depois a gente vai aplicar isso para a nossa vida. Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos 15 ao 17, eu vou ler esse breve trecho, ele diz assim: E foram para Jerusalém, Jesus e os discípulos, né? Entrando ele, Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse aquele utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado
em covil de salteadores. Quando a gente lê esse texto de uma maneira despreparada ou sem um contexto maior, a gente vai achar que Jesus teve ali uma crise de raiva e que por isso ele saiu quebrando tudo. E sabe quando você assiste o jogo do seu time e seu time perde, toma um gol, você fica nervoso, sai quebrando, você não sei, né? Estou falando genericamente. Sai quebrando tudo, chuta o sofá, xinga o cachorro, briga com a esposa. Não é essa raiva que Jesus estava demonstrando ali, não é essa ira. Embora possa parecer, porque ele sai derrubando as mesas e as coisas ali, então dá a impressão de que ele está quebrando tudo ali porque ele está nervoso. Não é isso. O que acontece é o seguinte, brevemente. Naquele contexto existia um certo ritual litúrgico, vamos dizer assim, né, da época, em que as pessoas, para poder levar ali o seu processo de expiação dos pecados, de perdão dos pecados, elas tinham que levar um animal para oferecer ali em holocausto no templo. E as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, elas não tinham todo esse recurso. Não era tão simples para essas pessoas, que eram socialmente ali a maioria delas. Então criou-se um comércio dentro do templo direcionado para pessoas que eventualmente precisassem fazer aquele holocausto, mas era um comércio irregular do ponto de vista religioso, mas aceito, entre aspas ali. Então Jesus, ele realmente fica irado com aquela situação, porque ele sente a dor das pessoas e a necessidade das pessoas que estão sendo exploradas ali. Então a forma dele encerrar o assunto ali foi derrubando tudo. Acabou a brincadeira, acabou a farra, sai daqui, aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa de oração. Não é lugar para você fazer esse tipo de comércio e para você explorar a vida das pessoas. Ponto. O restante a respeito disso você entenda como quiser, tá? Tem muitas camadas aqui nessa história aqui, não é o tema da nossa conversa hoje, mas você pode ter aí um insight a respeito do que Jesus estava falando ali. O ponto central é como ele expressou a sua emoção. Jesus ficou com raiva. Jesus ficou irado. Nós não vemos um Jesus ali, Jesus paz e amor, não que ele não fosse, mas naquele momento ele expressou a sua indignação. E aí nós entramos no ponto central aqui da nossa reflexão. Primeiro, Jesus, você pode anotar isso, essa é uma aula, pega aí sua caneta, anota. Primeiro, Jesus, ele fez aquilo de uma maneira intencional e planejada. Por que planejada? Jesus sabia o que estava acontecendo ali no templo. Ele não chegou ali e foi surpreendido com aquela situação. Ele, ao chegar ali, ele sabia claramente o que estava acontecendo. E o segundo ponto ele fez aquilo como uma forma de defesa. Defesa de si mesmo, como Deus encarnado, e também das pessoas que ele representava ali como o pregador, o líder daquela multidão que o seguia. O que eu quero dizer com isso? A raiva, ela é um instrumento de defesa que Deus criou para nós. É necessário, por exemplo, que a gente sinta ira, que a gente sinta raiva em situações de risco, em situações de perigo, em situações onde a gente se sente ameaçado. Então, a raiva é um mecanismo de defesa, que muitas vezes pode levar a comportamento agressivo. Para quê? Para proteger a si e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, sentir raiva não é necessariamente algo ruim, muito pelo contrário. É um ponto de agressividade, sim, e que em determinadas circunstâncias é necessário para a nossa sobrevivência. Agora, como é uma emoção que ela mexe muito com toda a nossa estrutura emocional, estrutura fisiológica, ela vai aumentar pra caramba os níveis de cortisol, de adrenalina e outros hormônios. Então, vai gerar em nós um estado de alerta muito alto. E se você não souber administrar essa emoção nesse momento, pode gerar consequências não muito agradáveis. Você já falou alguma coisa no impulso, na raiva, e depois você se arrependeu? Eu já fiz isso. Possivelmente você já fez isso em algum momento. Então, quando a gente faz isso, depois que passa, que baixa a adrenalina, aí a gente vai pensar nas consequências, mas palavras, depois que saem da boca, não voltam mais.
Móvel que você quebrou na casa, depois que quebrou não adianta querer consertar. Relações que são quebradas numa crise de ira, de raiva, depois para consertar é difícil. Então, como é que Jesus lidava com isso? Jesus ele lidava com sabedoria. Jesus muitas vezes foi confrontado pelos fariseus, foi confrontado por pessoas que duvidavam do seu poder, do seu ministério, e seguramente, em algumas dessas circunstâncias, Jesus se sentiu desconfortável, emocionalmente falando. Mas a resposta que ele dava era sempre controlada, era sempre direcionada, era sempre calculada, entre aspas, né? No sentido de que aquilo não gerasse maiores consequências, não gerasse maiores desgastes. Então, veja, Jesus ele sabia administrar a raiva, embora ele sentisse. Então, eu gosto muito de lembrar a todos que Jesus ele era plenamente humano. Então, a gente precisa humanizar também a figura de Jesus, porque ele era Deus, mas era homem. Então, ele sentia as mesmas coisas que a gente sente. Bom, falando ainda um pouquinho sobre a raiva, né? Eu já disse que ela é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência e saber direcionar esse sentimento também é algo positivo. Então, para finalizar aqui, anota isso para você não esquecer, como que a gente pode, então, já entendemos o exemplo de Jesus, como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida de uma maneira muito prática. A primeira coisa, entenda, comece a se perceber, comece a observar quais são as situações, quais são os gatilhos, quais são as coisas que te deixam muito irado. Porque você vai ficar, em algum momento. Em algum momento você vai sentir raiva, você vai ficar irado, você vai ficar irritado. Então, primeira coisa, se perceba. Comece a perceber, anote. Quando você perceber que você ficou muito irritado, muito bravo, muito irado, anota. Pode ser num papel, no seu celular, bloco de notas, o que você quiser, mas anota. Olha, fiquei irado por causa disso. Porque aos poucos você começa a perceber o que é que te tira a estabilidade e te deixa irritado assim, te coloca nesse estado de alerta. Segunda coisa, uma vez que você já perceba como é que você reage quando você está irado. Você é o tipo de pessoa que estoura quando está irado? Você é o tipo de pessoa que internaliza e fica remoendo aquilo com dor de barriga? Que tipo de pessoa é você? Como é que você reage? Então comece a se observar também. A terceira coisa, comece a testar maneiras de direcionar esse sentimento. Então, por exemplo, a ira internalizada não é boa. Por que eu digo que não é boa? Porque se você constantemente sente raiva e fica guardando aquilo, vai estourar no seu corpo. Você vai ter dor de barriga, você vai ter diarreia, você vai ter enxaqueca, você vai ficar com o pescoço travado. Então toda emoção não bem internalizada, não bem digerida, isso eu vejo muito no meu consultório aqui, na parte terapêutica, quando eu trabalho, né, que muitas pessoas têm demandas fisiológicas por conta de não elaborar bem a sua questão emocional. Então, como é que você direciona isso? Né? Você internaliza muito, você estoura demais. Aí o quarto ponto, aprenda a direcionar essa emoção. De que maneira? Não guarde, coloque para fora. Agora, como é que você vai colocar isso para fora sem causar estrago? Primeiro, você não precisa esconder os seus sentimentos, mas você tem que direcionar. Então, eu não preciso sair quebrando as coisas porque eu estou com raiva, mas eu posso expressar o que eu estou sentindo. Dói você falar, por exemplo, não gostei disso que você falou. Arranca pedaço? Não, né? Então você pode falar. Me incomodou essa situação? É necessário falar? Então fale. Agora, você vai passar o dia inteiro com raiva, reclamando e falando para as pessoas, isso também vai te desgastar. Então, em quinto lugar, pegue lá do começo, no primeiro ponto, né? Procure saber quais são os seus gatilhos, por quê? Porque boa parte das coisas que nos irritam, que nos deixam iradas, elas não têm toda essa razão de ser. Muitas vezes a gente supervaloriza demais as coisas que acontecem conosco. Qualquer coisa que nos contraria, a gente já fica irado. E não deveria ser assim. Por quê? Porque
as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer o tempo todo. As pessoas não vão se comportar do jeito que a gente quer. Quem tem filho sabe disso, né? Que a gente ama, a gente faz o melhor por eles e eles constantemente estão nos desafiando, fazendo alguma coisa diferente. Então, o filho é uma boa escola para a vida e para manter a nossa ira. Então, se com o filho é assim, imagina no trabalho, imagina em outra área da vida, vai ser assim também. Então, não supervalorize demais as coisas. Tenha calma, para você não ficar constantemente irado, raivoso. Entenda o seguinte, o mundo não está contra você. As pessoas não estão te odiando o tempo todo. Eventualmente, tem alguém que não gosta da gente. Eventualmente, o mundo nos traz o desconforto, é verdade, mas a gente não pode generalizar. Na maioria das vezes, cada um está preocupado só com suas próprias coisas. Tem muita gente que acha que está todo mundo perseguindo ela, quando na verdade a maioria dessas pessoas nem sabe da existência dela. Então, quando nós entendemos isso e nós direcionamos isso de uma maneira mais prática, a nossa capacidade de lidar com a raiva melhora substancialmente. Então, recordando aqui, primeiro, reconheça os gatilhos, as emoções, né, em que momento que você sente a raiva. Segundo, procura observar se a sua raiva ela é internalizada ou se você estoura, como é que você reage. Terceiro, começa a observar como que essa forma de lidar com a raiva, como que você pode direcionar ela um pouco melhor. Em quarto, você observa também maneiras de você verbalizar isso de maneira que não seja um estrago tão grande, seja mais assertivo, fale claramente, expresse as suas emoções, não guarde, mas expresse com cuidado, com cautela, com educação. E por fim, em quinto, não fique tão irritado, não leve as coisas tão a sério, não se preocupe demais com tudo, leve a vida um pouco mais leve, ok? Isso vai te fazer muito bem e você vai aprender a lidar com a raiva. Se eu levo a minha vida de uma maneira mais tranquila, se eu não generalizo tanto as coisas, eu não vou ter que ficar administrando tanto a minha raiva. Sabe por quê? Porque eu não vou sentir tanta raiva. Isso é o que Jesus fazia. Embora a gente encontre textos em que ele realmente fica irado, fica irritado, fica com raiva, não são muitos os textos que mostram isso. Por quê? Porque Jesus sabia lidar com a vida, com as adversidades, e ele teve bastante, mas de uma maneira muito mais tranquila, porque ele sabia quem ele era, quem era o pai dele, que era Deus, e qual era o propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Eu espero que Deus te abençoe nessa manhã, que você assim lide muito bem com isso, e amanhã, quarta-feira, às 7h29, eu te espero aqui para nós continuarmos essa série Aprendendo com as Emoções de Jesus. Antes da gente finalizar, eu quero orar pela sua vida, quero orar pelas suas emoções, te abençoar e assim a gente encerra a nossa live. Vamos orar comigo? Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pelo privilégio de podermos ter o exemplo de Jesus para aprendermos mais e mais sobre a nossa vida, as nossas emoções. E eu quero pedir agora em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos ajude a direcionar e administrar as nossas emoções. A raiva, a ira é uma dessas emoções, ó Pai, e o Senhor é quem nos fez com todas as emoções, elas têm uma finalidade, um propósito, e em algum nível, bem administradas, elas nos protegem. Então que nós saibamos, ó Pai, digerir essas emoções, expressá-las, e também, Senhor Deus, que nós saibamos também levar uma vida mais tranquila, não generalizar tantas coisas, não somatizar tanto, para que não tenhamos que sentir tanta raiva, aumentar aí níveis hormonais que podem até nos adoecer. Mas ao contrário, que saibamos o momento certo de nos indignar, de levantar a voz, sim, mas de uma maneira que seja com sabedoria, para que possa produzir também bons frutos de transformação e possa preservar a vida das pessoas que nós amamos. Fica com os teus filhos e filhas aqui nesta manhã e no restante desse dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? É isso aí, muito bem.
Gente, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação de vocês e eu vou deixar essa live salva aqui, depois ela vai lá para outra plataforma, e plataforma gratuita também, tá? YouTube, vou falar aqui, não tem problema, acho que o Instagram não vai me derrubar, né? E a gente vai passando aí. Eu vou pedir para você o seguinte, se fez sentido para você essa live, comenta aí, eu vou deixar ela salva daqui a pouquinho, e quando você encontrar ela, depois ela vai estar salva. E comenta, compartilha se você achar que faz sentido para alguém, compartilha essa live e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, comentário, eu vou ter o maior prazer em responder. Deus abençoe, um ótimo dia a todos.